Crença fortalecedora é tudo aquilo que nos fortalece, que nos impulsiona, que nos dá vontade de fazer mais, que nos dá vontade de fazer algo melhor, ou produzir algo maior, ou produzir algo novo. Tudo que nos dá vontade de fazer isso são crenças fortalecedoras. Tudo que nos dá coragem para fazer algo novo são crenças fortalecedoras. Vou dar um exemplo de uma crença fortalecedora que eu uso na minha vida pessoal, na minha vida profissional e em tudo que eu vou fazer novo. Um dia eu tive uma dúvida e eu perguntei, em todos os vídeos eu falo isso, porque isso para mim é muito forte. Um dia eu tive uma dúvida que eu fui chamado para fazer um serviço e eu nunca tinha feito esse serviço antes, nunca. Naquele dia eu acordei cedo e eu tinha que dar a resposta para a pessoa que me chamou para fazer o tipo de serviço. Eu estava disponível naquele dia e eu queria fazer aquele serviço porque era um desafio para eu me mover, era um desafio para eu fazer algo novo. Então eu pensei naquele dia, eu vou enfrentar esse desafio. Naquele momento, logo pela manhã, eu pensei assim, eu vou. Porque se outro ser humano pode fazer, se outro ser humano faz, eu também posso, eu também consigo, eu também faço. Talvez não com a mesma habilidade, não com a mesma prática, não com a mesma velocidade, mas eu faço. No meu tempo, com calma, com tranquilidade, raciocinando, pensando, respirando, eu faço. E naquele dia, daquele dia para frente, eu mudei, eu dei um start mental na minha própria mente, eu mudei a minha forma, eu virei a chave no meu pensar. Porque naquele dia eu me propus, comigo mesmo, antes, eu me propus a fazer algo novo, algo que eu nunca tinha feito, algo desafiador para mim naquele dia. E conversei com o meu cliente de manhã e falei para ele que eu aceitaria o desafio, que eu faria o serviço. E naquele momento, não foi fácil, não foi simples, foi algo bastante desafiador. E depois daquilo, eu fui para o serviço, concluí o serviço, fiz bem feito. Naquele momento eu fiz o melhor que eu podia. Na verdade ficou muito bem feito, muito melhor do que eu imaginei que ficasse. E naquele momento, depois que eu terminei o serviço, meu cliente me agradeceu, me perguntou se eu tinha prática naquilo, se eu já tinha feito aquilo antes. Eu confessei que eu nunca tinha feito. No primeiro momento, eu achei que eu fosse demorar muito tempo para poder fazer, ou que talvez eu não conseguisse. Eu quase desisti, mas eu insisti, fiz, concluí o que eu havia proposto para mim mesmo. E o compromisso com o meu cliente, é claro, entreguei o que ele queria, do jeito que ele queria, muito melhor do que eu imaginava, entreguei. Daquele momento para frente, eu acredito que eu posso tudo que outro ser humano pode. Lógico que todas as pessoas, algumas têm algumas limitações. Não é disso que eu estou falando, não é sobre fazer algo que de repente um atleta de alto nível faz. Eu até consigo fazer de repente o que ele faz, mas não com a mesma habilidade, não com a mesma força ou não com a mesma velocidade talvez. Mas se eu me propor e me empenhar, eu vou conseguir fazer. Lógico, cada um tem o teu limite. Dentro da minha limitação, eu vou conseguir fazer de alguma forma. Às vezes mais lento, às vezes em um tempo diferente, às vezes de uma forma diferente, não com tanta habilidade, dependendo do que for proposto. Mas daquele dia para frente, eu criei essa crença como fortalecedora na minha cabeça. Então, todo desafio que eu tenho, de lá para cá, todos os desafios que eu tive, todos os que eu tenho hoje, e todos os que talvez eu tenha para frente, desafios de construir algo novo, de concluir um desafio que é novo para mim, porque eu confesso para você que eu tenho muito medo do novo. E para mim é natural ter medo do novo, ficar meio ansioso quando eu vou fazer algo novo, um desafio proposto de mim para mim mesmo, ou de repente de alguém me propõe algo que eu nunca fiz, mas que eu estou com vontade de aprender aquilo, um curso novo, algo novo, me dá um frio na barriga. Para mim é natural isso, no meu organismo, no meu corpo, na minha mente, sentir essa sensação, ansiedade, o frio na barriga, um pouco de talvez
Eu dei o nome de medo, mas talvez seja outro nome, mas para mim parece que é um pouco de medo. Eu tenho essa sensação quando eu vou fazer algo novo. E daquele dia para frente, quando eu sinto essa sensação de que ou é medo, ou é um pouco de ansiedade misturada com nervosismo de ser algo novo ou diferente, que o meu cérebro não está acostumado e está um pouco incomodado por ser algo diferente, eu lembro daquela situação e uso aquilo como âncora. Se você não sabe o que é uma âncora, daqui a pouco eu te explico melhor e você vai entender o que é uma âncora. É algo muito interessante. Eu não acreditava nisso há pouco tempo atrás. Hoje eu acredito que não só existe, mas como é possível a gente adaptar âncoras na nossa vida e usar essas âncoras em momentos mais delicados. E eu uso essa minha crença fortalecedora de que tudo que alguém pode, eu também posso, tudo que alguém consegue, eu também consigo. Eu uso, além de minha crença fortalecedora, eu uso ela como âncora. Quando eu tenho um desafio novo, quando eu tenho algo novo para fazer, como foi lá no início, que eu comecei a postar os vídeos no YouTube, falar aqui de frente para a câmera, depois perceber que provavelmente alguém vai ver esse vídeo, vai me enxergar falando como se estivesse falando para você agora, ao vivo, aqui, eu e você conversando. Falar de assuntos delicados que eu coloco lá nos outros vídeos, alguns incômodos, algumas emoções que eu tinha, alguns sentimentos que eu tinha. Tudo isso para mim naquele momento não era fácil, não era simples. Foi desafiador, muito desafiador. E eu usei, de verdade, eu usei essa âncora, eu usei essas crenças fortalecedoras para me motivar, para me ajudar a seguir em frente ao meu propósito. É claro que hoje eu tenho uma clareza muito maior do que antes. Talvez não seja tão claro como daqui a um ano. Talvez não, mas hoje a clareza do meu propósito é muito maior do que há pouco tempo atrás. E foi só começando a praticar tudo isso que eu pude me engajar na clareza do meu propósito. E propósito, agora eu falo para você que não precisa ser só um propósito de vida. O propósito não precisa ser só, de repente, do teu âmbito profissional. Qual que é o teu propósito profissional? Não precisa ser só isso. O propósito ele pode ser muitas coisas. De repente, o teu propósito de vida pode ser trabalhar com algo que te faz feliz. Então pode ser uma coisa só, os dois, uma coisa só. E o teu propósito pode ser, de repente, você já tem um trabalho que te satisfaz, você já tem uma vida satisfatória, abundante, e de repente você quer um relacionamento ou novo, ou melhorar o teu relacionamento que já existe, e isso pode ser um propósito. Se você tem crenças fortalecedoras, âncoras fortalecedoras, isso é muito mais forte para você continuar no teu propósito. Isso é mais fortalecedor para você não só dar o teu próximo passo rumo ao teu propósito, se você já tem clareza. Se você não tem clareza, eu indico para você, de repente, ou eu convido você, de repente, a buscar mais clareza do teu propósito, mais clareza do que você quer para a tua vida. Indiferente do que você busca, melhor saúde, melhor desempenho como atleta, um relacionamento melhor, um emprego melhor, ou só melhorar você com você mesmo. Eu fiz isso para mim. É possível. E eu sei que existem muitas pessoas que querem, de repente, ser melhor para elas mesmas. Conversei com uma pessoa ontem, e essa pessoa, batendo um papo com essa pessoa, eu percebi que ela estava um pouco descontente com algumas coisas, um pouco negativa. Esse ponto também eu falo nos outros vídeos, que a gente pode ser muito mais positivo, e a positividade vibra ao nosso redor. É muito interessante isso, porque pessoas vibrantes, que têm essa energia positiva aflorada, elas nos cercam de uma tal forma, quando a gente começa a vibrar positivamente, que a gente só atrai pessoas positivas. Isso é muito legal, mas fica para um outro papo, um outro vídeo. Então, as crenças fortalecedoras, ontem eu estava batendo um papo com a... Perdi o rumo da conversa. Ontem eu estava batendo um papo com uma pessoa e percebi isso nessa pessoa. Aí eu comecei a bater um papo mais aprofundado e eu vou resumir para você. Essa pessoa começou a falar que ela ajudou fulano, ela ajudou ciclano, ela ajudou não sei quem, ela ajudou não sei quem. E aí, quando foi a vez dela, ela se preparou para fazer alguma coisa para ela e tal. E uma outra pessoa pediu ajuda e ela foi. E aí ela falou assim: nossa, Flávio, eu tô cansada de ajudar todo mundo por isso, por isso, por isso, por isso. Mas eu gosto disso. E aí eu perguntei para ela assim:
quando que você deixou de ser o teu próprio propósito? Quando que você deixou de ser prioridade na tua própria vida? E aí essa pessoa ficou pensando assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado assim. Mas normalmente eu deixo de fazer o que eu gosto para fazer o que as pessoas querem, para fazer o que as pessoas gostam, porque eu gosto de agradar as pessoas. Não tem nada de errado nisso. Nada, de verdade. Porque isso, de repente, é o propósito dessa pessoa. Ela gosta de ajudar pessoas. Ela gosta de fazer pessoas felizes. Ela gosta de repente, ganhar um sorriso de algo que ela ajudou, ganhar um abraço, ter uma devolutiva de que ela é uma pessoa muito boa, de que ela é uma pessoa que ajuda sempre que as pessoas procuram, as pessoas precisam. Ela é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar. De repente, esse é o propósito dela. Talvez seja um propósito de vida, talvez. E ela estava contente dessa forma. Não tinha nenhum problema para ela. Só que ela também tem que se priorizar um pouco. Porque a vida, além de ela fazer tudo que ela já gosta, que é ajudar pessoas, em alguns momentos, ela tem que fazer algo que é só dela, só para ela. Isso eu percebi na conversa dela. Pode ser que não seja o seu caso, mas no caso dela, sim. Então, essa foi a pergunta e fez ela refletir. A gente não continuou essa conversa, porque eu percebi que ficou um pouco desconfortável, a gente mudou de assunto e aí conversamos de outras coisas. Mas se você tem isso, reflete um pouco sobre isso, sobre você mesmo. O quanto você se prioriza, o quanto você é prioridade para você mesmo. Se você ainda não é prioridade para você mesmo, chegou a hora de começar, se é isso que você deseja. Se não é isso que você deseja, tá tudo certo. Porque não tem nenhum problema com isso, não tem certo e errado. É só algo para a gente pensar, mensurar os valores de quanto isso é bom, de quanto isso é desconfortável. Se é desconfortável, a gente consegue mudar isso para ficar mais confortável, para ficar melhor. Essa é a ideia dos vídeos. Da crença fortalecedora, é isso que eu falo na crença fortalecedora. Seguindo daqui para frente, terão outros vídeos mais engajados nesse tipo de assunto, para você de repente dar um start, né? Muda um pouquinho a tua mente, a forma de você pensar sobre você mesmo. Aí você coloca as suas crenças fortalecedoras e as suas âncoras fortalecedoras no teu propósito. Seja um propósito de vida do âmbito profissional, de relacionamento, do que quer que seja, do que quer que você queira melhorar. Mas aí a gente consegue incluir, elimina as crenças limitantes, que foi do outro vídeo, e inclui, no lugar das crenças limitantes, já que a gente vai apagar e vai liberar um espaço mental no inconsciente, vamos incluir nesse espaço crenças fortalecedoras. Eu tenho certeza que você tem crenças fortalecedoras. Eu acredito que todas as pessoas têm. Em algum momento da tua vida você concluiu algo que você se propôs a fazer. De repente, no colégio, um professor de matemática te deu uma conta difícil para fazer e você conseguiu concluir essa conta. Você fez essa conta. Então eu falo para você agora que você é capaz. Talvez você não consiga com a mesma habilidade de fazer algo proposto que seja muito difícil. Isso também existe uma manobra, existe uma estratégia para você conseguir fazer algo que seja muito difícil de forma fracionada. Isso eu explico num próximo vídeo, de uma forma bem detalhada, para o vídeo não ficar muito longo. Mas isso é possível. E uma coisa que eu falo para você, você é capaz. E num próximo vídeo eu vou falar para você o que aconteceu comigo, que eu falo com muito orgulho, que eu sei que você é capaz. Porque um dia uma pessoa me falou exatamente assim. Eu estava num desafio, foi talvez o primeiro desafio do modelo que eu vou falar no próximo vídeo. Foi o primeiro desafio que eu tive desse jeito. E quando eu cheguei no meu desafio, que eu fui com 90% de pensamento de desistir desse desafio, uma pessoa olhou para mim, me abriu um cartaz escrito: você é capaz. Isso me motivou a continuar. Sabe quanto era isso? 10%. 10 ou 20%. De todo o meu desafio, era só isso que eu tinha para poder continuar. Eu não precisava mais que isso. Então, essa proporção do desafio de quanto eu queria desistir para quanto eu podia continuar, foi o suficiente. Só que o que me motivou, o que me deu o 100% para eu continuar, foi o cartaz escrito, o que eu vou te falar agora. Você é capaz.
Com certeza é. Eu não sei o que você se propõe para fazer na tua vida, mas eu sei que se você se propor e usar uma estratégia inteligente, você é capaz. De verdade, você é capaz. Se você não me conhece, não me apresentei no começo do vídeo, eu sou Flávio Nunes e venho falando sobre mudanças de hábitos, crenças limitantes, crenças fortalecedoras, para uma mudança de comportamento e de repente uma mudança de estilo de vida. Eu agradeço de verdade por você ter chegado aqui, até aqui nesse vídeo. E vamos para o próximo passo, vamos para o próximo. Vamos junto. Eu vou falar para você no próximo vídeo algo coerente, não só com esse assunto, mas algo coerente para que você consiga mentalmente mudar um pouco essa estratégia que você está tendo até agora, porque se você veio até aqui, comprou a mentoria, veio até aqui, e tem essa ideia, esse desejo de mudar algo na tua vida, de que você vem vivendo de lá para cá e quer mudar daqui para frente, vai para o próximo vídeo, que lá vai ter algo que de verdade vai te ajudar com tudo isso. Por isso que eu me empenho, por isso que eu me proponho, por isso que eu me disponho a fazer o próximo vídeo. Até mais, muito obrigado e parabéns por ter chegado até aqui, de verdade, porque você, só chegando até aqui, você já é diferente de milhões ou milhares de muita gente, você é diferente de muita gente, de verdade, parabéns.